pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Fantasma do Paraíso, de 1974. É um filme considerado um cult classic que é até um pouco difícil de definir, mas acho que dá pra chamar de um musical de terror e comédia. E com certeza é um filme bem bizarro. Ele foi escrito e dirigido pelo Brian De Palma. É um filme de começo de carreira dele, antes dele ficar super conhecido e antes do Carrie também, né, que é o filme de terror mais famoso dele. Pelo que eu vi na internet, o De Palma escreveu esse filme depois que ele entrou num elevador uma vez e tava tocando a versão de elevador de A Day in Life, a música dos Beatles. Não sei se isso é verdade ou não, mas faz sentido porque ele fez um filme que é uma visão bem cínica do mercado da música como um todo. Tem um pouco desse tema ali de empresários e executivos distorcendo a visão artística original da música. Mas na real o filme é bem doido e vai muito além dessa temática também. Ele consegue ser ao mesmo tempo uma crítica ao mercado da música, uma recontagem de Fantasma da Ópera e também um musical rock and roll. Isso misturado com várias outras referências de terror clássico e terror gótico que são jogadas ali no meio, e acima de tudo isso, ele também é uma comédia. É um filme com um visual bem único e bem inventivo, e que também é um filme bem fora do padrão, e como geralmente acontece com esses filmes, ele não foi lá muito bem de bilheteria. Ele foi um sucesso em algumas cidades específicas, ele foi relançado algumas vezes no cinema, e a trilha sonora também teve alguns hits em algumas cidades ou países particulares. Ele na real chegou até a ser indicado a um Oscar de melhor trilha sonora na época. Mas ainda assim é um filme tão estranho que ele não fisgou o público ali logo de cara. Ele demorou um pouco, mas eventualmente ele alcançou o status de filme cult. A galera geralmente coloca ele junto com o Rocky Horror Picture Show, porque são dois filmes que têm essa coisa do ópera rock, os dois brincam com terror e com homenagens a filmes clássicos, e os dois foram meio que reencontrados por um público específico ali depois. Mas eu acho que o Fantasma do Paraíso acaba sendo ainda mais obscuro que o Rocky Horror. Eu nunca tinha assistido o Fantasma do Paraíso, peguei pra ver a primeira vez com esse vídeo, e isso porque eu vejo ele constantemente sendo recomendado aí nos comentários. Pode ser só uma pessoa também que recomenda ele várias vezes, mas a parada é que eu já vi o Fantasma do Paraíso aparecer aí algumas vezes, e chamou a minha atenção o suficiente pra eu querer fazer um vídeo dele. Eu achei um filme bem esquisito, fiquei até na dúvida se ele cabia aqui na trecheira ou não, mas ele tem muita influência de terror, então acho que vai, né? Até onde qualquer fantasma da ópera caberia aqui na trecheira também. E se for pra levar em consideração, o filme é uma trecheira também, não deixa de ser, e ele diverte, né? Então é isso. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês assistiram Fantasma do Paraíso, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança. Eu finalmente gravei aquele vídeo sobre coleção de DVDs, falando sobre todos os DVDs que eu tenho aqui em casa, e ele deve sair para os membros em algum momento nas próximas semanas, então fiquem ligados nisso. E além disso, você também escolhe alguns filmes pra gente falar aqui no canal. O vídeo de domingo vai ser uma trashback votada pelos membros. Você também apoia a gente, né? Isso é importante. E também, como é uma sessão trashback, os spoilers já estão liberados, então fiquem avisados. E vamos nessa. A trama de Fantasma do Paraíso é uma recontagem rock and roll e cheia de cinismo do Fantasma da Ópera. A gente tem esse figurão da música, um roqueiro chamado Swan, que é um cara tão famoso que ele basicamente manda na indústria da música sozinho, decide quem que vai ser famoso e quem não vai, e ele tá querendo criar esse lugar chamado de Paradise, que vai ser um grande palácio do rock. Só que o Swan, na real, é uma farsa. O filme é contado pela visão de um cara chamado Winslow, que se apresenta no clube do Swan cantando uma música, uma cantata que ele tá escrevendo baseada no Fausto, o livro lenda alemã do cara que fez um pacto com o diabo. E aí o que acontece é que o Swan demonstra interesse na música do Winslow, o Winslow entrega as músicas pra gravadora e eles roubam o material do cara, nunca mais entram em contato com ele, inclusive o nome dele tá lá na lista de pessoas que nunca devem ser permitidas de entrar no prédio da gravadora. O Winslow continua insistindo em entrar em contato com o Swan, e isso acaba com os policiais corruptos forjando provas e prendendo ele por porte de drogas. Quando ele descobre que a música dele tá sendo roubada para uma apresentação de rock que vai zoar com a obra dele, aí ele fica pistola, foge da prisão, invade o prédio da gravadora para vandalizar o negócio, mas acaba tendo o rosto queimado em uma máquina de prensar LP.
Nisso ele desaparece, é dado como morto, e a próxima vez que a gente vê ele volta pro lugar como o Fantasma do Paradise, usando uma roupa preta e uma máscara, bem no estilo Fantasma da Ópera. Isso tudo é só o primeiro ato do filme, só preparando a trama principal. É muita coisa pra chegar nisso, que é o Fantasma e o Swan tendo uns atritos e fazendo uns acordos ali na casa de shows. Mas esse começo já estabelece duas coisas muito bem. A primeira é que é inspirado em Fantasma da Ópera, mas na real ele parece muito mais inspirado em uma versão específica, que é o Fantasma da Ópera produzido pela Hammer nos anos 60, porque nele o fantasma também é um compositor injustiçado que teve o trabalho roubado pelo vilão de verdade do filme, então é bem parecido. E a segunda observação é que, apesar de que quando você fala essa trama parece que é um drama super pesado, o Brian De Palma dirige tudo de um jeito muito canastrão e engraçado. Transforma todas essas cenas, tipo o maluco sendo condenado à prisão ou o maluco invadindo o prédio da gravadora pra quebrar tudo, em cena de comédia. Esse é o tom do filme todo, ele não se leva muito a sério, porque ele sabe que ele é uma salada mista ali, com elementos de livro e filmes de terror diferentes, e aí vai sendo levado desse jeito bem exagerado e surreal. Depois que isso tudo é preparado, o filme segue a trama do Fantasma da Ópera um pouco mais à risca ali. A Jessica Harper do Suspiria tá no filme como uma cantora chamada Phoenix, que tá fazendo teste pra cantar no Clube do Swan. E o Fantasma do Paraíso desenvolve uma obsessão por ela e quer que ela seja a cantora principal ali. Quando o Swan se recusa e coloca outro maluco pra cantar no lugar, o fantasma fica pistola e mata o maluco, porque ele quer a Jessica Harper cantando. Uma dinâmica bem parecida ali com o Fantasma da Ópera e a Christine. Eles têm até uma cena juntos no terraço do lugar, uma discussão ali entre os dois, que o fantasma se declara pra ela, e nisso ele tá usando um figurino com muita evidência pra uma capa muito vermelha ali. Isso parece ter sido inspirado diretamente naquele Fantasma da Ópera dos anos 20, que é bem clássico também. Mas aí alguns outros elementos da história do Fantasma da Ópera são um pouco distorcidos para esse filme. Uma parada que eu gosto aqui é que a dinâmica do Swan com o fantasma é diferente, porque por mais que o fantasma seja essa presença ameaçadora, o Swan ainda é mais pilantra, mais vilão e consegue passar a perna no fantasma várias vezes ao longo do filme. Se pá, isso até combina com a crítica do filme, que é tipo, porra, nem o Fantasma da Ópera consegue se dar bem quando tá lidando com o burocrata da indústria. Mas o que rola também é que o Swan tem alguns elementos do fantasma original. Ele tem um covil secreto escondido no lugar, atrás de um espelho, e lá de dentro ele observa toda a casa de shows, com várias câmeras escondidas em todo lugar, então ele se torna uma figura meio onipresente ali. E quando o fantasma ataca o Swan lá na metade, não tem muito mistério. O Swan imediatamente sabe quem tá por trás da máscara ali e contrata o cara na hora pra servir como, bem literalmente, um compositor fantasma. E aí nisso tem as comparações meio óbvias com Fausto também. Porque o filme todo fala sobre contratos com o diabo. Nessa visão cínica do mercado musical, o cara grande aqui, o produtor, é um pilantra que tá fazendo um contrato ali exclusivamente pra fuder o artista, em uma cena que é bem isso mesmo, é o artista não sabendo o que ele tá assinando ali e o cara usando umas palavras diferentes ali pra tentar fazer parecer um bom negócio. Então quando o fantasma assina o contrato com o Swan, é uma alegoria pro contrato com o diabo. Mas depois a parada ainda fica mais literal, porque a gente descobre que esse contrato é sobrenatural e meio que conecta a vida dos dois. O fantasma tenta se matar em um momento do filme, mas não consegue, porque ele só é ferido se o Swan for ferido. E quando ele tenta matar o Swan, ele também não consegue, porque o Swan também já tem um contrato com o diabo. E nisso entra outra referência clássica de literatura aqui, que é o retrato de Dorian Gray. O Swan, na real, é imortal e não envelhece. Isso é uma trama que eu achei meio tirada do nada no final do filme. Ela é apresentada muito rápido com uma mulher aleatória, uma figurante que aparece e fala: nossa, eu conhecia ele há 20 anos atrás e ele não mudou nada, e puxa uma foto dele pra comprovar. E isso é tipo, só existe ali porque na cena seguinte vai estabelecer esse pacto que ele fez com o diabo. Então acho que fica muito óbvio que isso foi colocado ali de um jeito meio deslocado, só pra ser uma preparação meio óbvia pra essa parte da trama. O que rola então é que o fantasma descobre uma gravação desse pacto do Swan com o diabo, que é uma cena muito bem dirigida. O Swan, 20 anos atrás, estava ficando velho e resolveu se matar, mas o próprio diabo aparece no reflexo do espelho pra falar com ele. E a cena é filmada de um jeito esperto, com o próprio reflexo falando com o protagonista, e tá rolando uma iluminação diferente no reflexo e na cena real. O reflexo tá bem mais sombrio e com uma luz vermelha diretona na cara dele, então dá uma aura bem de diabo pra ele ali, sem precisar de maquiagem nem nada, é só um truque de iluminação que funciona pra passar essa ideia. O Swan assina esse contrato com o diabo e as condições são que ele tem que fazer ou assistir uma gravação todo dia que tá mostrando pra ele como ele estaria envelhecendo de verdade,
mas enquanto isso ele se mantém jovem e imortal. Essas gravações são guardadas no covil secreto dele, que foi estabelecido já ao longo do filme, e o fantasma taca fogo nessa porra toda no final, o que acaba com os contratos, com as gravações e torna o Swan mortal de novo. Além disso, o filme tem alguns outros clichês recorrentes ali do terror gótico. O Swan tenta se livrar do fantasma trancando ele, do tipo, emparedando o cara dentro do próprio estúdio. Isso é uma coisa bem recorrente nesses contos estilo Edgar Allan Poe. E tem toda uma apresentação ali no filme que é feita por uma banda secundária que tem essa temática de cientista maluco criando um homem, uma coisa bem Frankenstein. Essa do Frankenstein dobra como uma referência de literatura e de cinema também, né? Mas além disso também tem outras referências de cinema. Tem uma cena do fantasma ameaçando um cantor enquanto ele toma banho que é enquadrada igual a cena famosa do Psicose do chuveiro. E toda essa apresentação do Frankenstein tem uma estética muito expressionismo alemão, mas especificamente o gabinete do Dr. Caligari. O plano de fundo do palco é praticamente uma imagem retirada do filme ali, com essas ruas tortas. Antes disso, o Swan apresenta esse cantor novo pra gente em uma cena de revelação com ele dentro de um caixão, igualzinha à cena que apresenta o Cesare naquele filme do Dr. Caligari. E nessa apresentação da banda, todos eles estão usando uma maquiagem toda cheia de sombras, bem bonita ali, bem estilo Secos e Molhados, mas que parece bem inspirado no expressionismo alemão também. Isso é uma parada legal do roteiro aqui, que as apresentações que rolam no Paradise são sempre muito teatrais. Nessa parte, o filme vira quase uma apresentação de choque rock exagerado. Antes mesmo de choque rock ser uma coisa bem relevante, né? Porque se parar pra pensar, esse filme saiu junto com o primeiro álbum do Kiss, e não muito depois dos primeiros álbuns do Alice Cooper. Então era todo um movimento que tava surgindo ali nos anos 70 que esse filme meio que fez parte. Mas o que rola é que os membros da banda fazem toda uma apresentação envolvendo o público, que eles estão desmembrando o manequim no palco, como se eles estivessem matando a galera que tá vendo eles. Uma coisa que é bem show do gore, pra fazer a referência que eu sempre gosto de fazer aqui do gore, né? Com isso estabelecido nessa cena, quando tragédias e mortes de fato vão acontecendo no palco, o público acha que é parte do show e isso é justificado, porque são os tipos de show que aconteciam lá. No final, o fantasma começa a esfaquear o Swan com um chapéu pontudo que faz parte do figurino da galera, e o público acha que isso é parte interativa do teatro que tá rolando ali, e começa a esfaquear o cara também, mas no final eles só matam ele mesmo. A trilha sonora aqui foi toda composta e escrita pelo Paul Williams, que é o cara que interpreta o Swan e também a voz de canto do fantasma. E é um ópera rock muito legal e muito épico, na real. Me lembra um pouco Ruas de Fogo, que eu falei no canal secundário também. E assim, não é à toa que esse filme concorreu ao Oscar, porque a música aqui é muito boa. E esse filme, na real, tem uma classificação etária bem baixa. Porque assim, ele é meio comédia, ele tem temas pesados, mas trata tudo com leveza, e ele não tem tanto gore, nem sangue, nem cenas grotescas. O máximo que ele tem de efeito são 2 momentos de maquiagem pro final do filme, que eu acho bem legais, né? Que é o rosto deformado do fantasma, que a gente só vê mais claramente no final mesmo. E depois que ele quebra o pacto do Swan, ele começa a envelhecer muito rápido e aparece com uma cara toda carcomida. E eu gosto de todo o visual do filme, que é bem estilizado. O figurino do fantasma é bem icônico, e é legal porque tem uma temática de aves, assim, nos personagens. Tem o Swan, que é cisne, tem a Fênix, e o fantasma não tem nome de ave, mas ele tem esse capacete que faz ele ficar com o visual de ave. Mas a parada é que todo o visual dele é uma coisa meio Darth Vader, se parar pra pensar. Porque ele tá todo vestido de preto, com máscara, ele tem a voz eletrônica dele, e ele tem um bagulhinho no peito que fica piscando umas luzes, meio eletrônico. A parada é que esse filme saiu 3 anos antes de Star Wars, e pelo que eu vi na internet, Brian De Palma e George Lucas eram amigos, né? Então tem uma parada meio esquisita no visual do filme, que a gravadora do Swan se chama Def Records, e tem esse logo bem marcante que é um corvo morto ali, que aparece em vários momentos no filme. Só que na verdade, toda vez que ele aparece, acaba sendo um efeito muito esquisito, e isso tem uma justificativa. Eles filmaram tudo com a gravadora se chamando Swan Song Records e o logo dela aparecia em todo lugar. Mas sem eles saberem ao mesmo tempo, o empresário do Led Zeppelin criou uma gravadora real chamada Swan Song Records na mesma época, e ele ameaçou de processar o filme se eles não tirassem essas referências. Então eles tiveram que cobrir todos esses logos que eles fizeram na pós com o logo novo e uns efeitos de qualidade questionável, né? Mas o resto do visual do filme é bem foda. É uma mistura de uma fotografia criativa com uma direção legal ali do Brian De Palma. Esse filme usa muito fundo preto, mas é em umas cenas com uma montagem tão lúdica que você meio que nem percebe a
falta de cenário ali. E ele tem vários planos interessantes também. O Swan observando o fantasma compor no cubículo que ele criou ali pra ele, ou uma cena que o Swan tá numa poltrona giratória, como se fosse um LP gigante, aí ele vai vendo várias pessoas se apresentando, com uma luz acendendo, mostrando elas ali, e depois apagando, voltando pra escuridão. É um visual bem distinto, com uma fotografia bem criativa, e a direção do Brian De Palma tem os elementos característicos dele também, né? Acho que a cena mais marcante desse filme pra mim é o split screen clássico que o De Palma sempre usa. É uma apresentação musical rolando de um lado da tela, enquanto do outro a gente vê um carro-bomba que o fantasma armou. Só que é muito bom, porque eventualmente a gente começa a ver a mesma coisa, de ângulos diferentes ali dos dois lados da tela. E cada lado tem alguma coisa foda rolando. Uns planos muito longos, com movimentos de câmera, tem uma técnica maneira. E também tem toda a tensão da cena, porque a gente sabe que tem uma bomba nesse carro e tem muita gente diferente interagindo com ele, subindo nele. A gente fica esperando pra ver quando que ele vai explodir e o que vai acontecer. É uma cena muito boa. E o De Palma também consegue criar uma atmosfera legal e dar um tom ameaçador pros personagens. O Swan é apresentado em ponto de vista, então a gente não vê a cara dele, cria um suspense. Mas a gente sente a presença dele ali porque tá todo mundo nessa sala assistindo uma apresentação musical. Mas quando ela acaba, todo mundo espera até o Swan começar a aplaudir, e aí a galera sabe que é pra aplaudir também. Já mostra como ele é o manda-chuva do lugar, e depois a gente vê o empresário principal ali vindo falar com ele, pedir um favor, contando uma história, quase como se fosse a introdução do Poderoso Chefão ali, um momento bom pra estabelecer esse personagem. E depois, quando o fantasma faz o acordo com o Swan, ele meio que dá uma invertida nos papéis ali, porque a gente vê a cena mais ou menos do ponto de vista do fantasma. Primeiro ele invadindo o Paradise e pegando o figurino dele, mas depois é uma repetição mais ou menos desse plano do começo, mas dessa vez com o fantasma não aparecendo e dando as ordens pro Swan. Só aparece a mão do fantasma ali, igual só aparece a mão do Swan no começo. E a gente descobre que isso tudo na real é um truque do Swan, o fantasma nunca esteve no controle. O plano dele no filme todo parece que é ele sendo malvado de meme, porque tudo que o Winslow queria era receber o crédito dele e eventualmente o Swan passa a dar crédito pro cara depois que todo mundo acha que ele tá morto. Beleza, dava pra ter acabado aí. Mas ele ainda continua torturando o maluco psicologicamente. Ele faz todo esse processo pra encontrar a vocalista perfeita que o fantasma quer, que é a Jessica Harper, pra depois descartar ela, colocar ela pra cantar coro e contratar um cantor meio no estilo glam rock que tá fora do tom da música, que não combina nada. E aí esse cantor é um personagem caricato, forçado, meio irritante, que usa umas tatuagens de chiclete na bochecha, que tem foto de si mesmo no próprio camarim. O Swan sabe que ele é um cara zoado e que o fantasma vai odiar ele, e aí ele dá permissão pro cara mudar completamente a música do fantasma e fazer o que quiser com ela. O maior insulto, na verdade, vem depois, que o Swan sabe que o fantasma tem um crush ali na Jessica Harper, e aí ele consegue seduzir a mulher, pega ela e planeja pros dois se casarem, não porque ele gosta dela, mas só porque ele quer que o fantasma assista ele fazendo isso. Ele inclusive gosta de ver o fantasma vendo ele fazendo isso porque ele tem acesso a todas as câmeras de segurança ali. Então é um maluco bem sádico. E tudo isso faz parte dessa crítica à indústria da música. Tem várias pontadas ali que o filme faz de um jeito meio caricato. Tem, por exemplo, toda a cena do teste do sofá, que tem uma fila de mulheres esperando pra fazer o teste pra ser cantora, mas o teste é só uma sala com um monte de capanga mal encarado forçando elas pra um sofá e depois pra uma orgia com o Swan. É horrível, mas é uma crítica válida. Tem a banda local que sempre toca lá no Paradise, que o Swan gosta de alavancar ali, que são sempre os mesmos caras. Mas eles estão sempre com um nome de banda diferente, tocando um estilo de música diferente. No começo é uma estética e um estilo meio do WOP anos 50, depois é uma vibe música de surf anos 60, estilo Beach Boys, e no final eles viram um choque rock bem gótico, e acho que isso é uma crítica a esses artistas que estão sempre mudando de estilo ali conforme o que tá popular na época. Geralmente fazendo isso porque a gravadora manda, são os artistas vendidos ali, né, dá pra dizer assim. E aí tem o personagem do empresário, que é muito picareta. O cara é uma caricatura de burocrata ali que tem uma carinha de que vai te passar a perna. E no final o Swan é tão pilantra também que o plano dele era matar a Jessica Harper ao vivo, porque artista morto vende mais música, então se ela morrer desse jeito bem sensacionalista, ela vai ser um sucesso na certa. O fantasma sabota esse assassinato que tava pra ser feito por um capanga do Swan que aparece o filme todo, que parece ter sido inspirado, pelo menos no visual, do Tony Iommi do Black Sabbath. Mas toda essa trama é legal porque ela rima também com a música do começo, que abre o filme, que é uma apresentação que a letra fala sobre isso. É um rockstar que precisa de dinheiro para a família dele, então ele se mata de um jeito trágico para garantir que o disco dele vai vender bem. É uma música muito boa, muito trágica, né? Mas que estabelece bem o tema do filme de mercado da música pilantra. Mas enfim, foi isso, esse foi o Fantasma do Paraíso. É um filme bem único, eu gostei bastante dele, acho que é um bem subestimado ali, meio esquecido da filmografia do Brian De Palma, e acho que é uma experiência bem única de
cinema, assim. Acho que se vocês não conhecem, vale a pena ir atrás pra assistir. Então é isso, pessoal, e até a próxima!